Sim, então nós vamos ler o item 4. Deixa eu ver se o texto aparece ali. Para mim não está aparecendo ainda. Para vocês aparecem? Ainda não. Não. Deixa eu interromper e pedir novamente. Espera aí. Isso não está aparecendo. Bom, mas acho que todos têm acesso. Eu posso também ler aqui da minha tela diretamente. Eu estou com outro computador hoje aqui na universidade, por isso eu acho que é dificuldade. Mas vamos lá. Na página 3, o item 4, diz assim: ontologia fundamental e antropologia. Recapitulando, né, Heidegger diz que o essencial de ser e tempo está no caráter transitório ou de passagem da ontologia fundamental. E depois ele diz que isso para evitar de imediato a confusão ou a má interpretação de ser e tempo como antropologia ou como filosofia da existência. Não se trata nem de antropologia, nem de filosofia da existência, mas se trata de ontologia fundamental. E que essa ontologia trata-se de fundamentar a ontologia. Fundamentar a ontologia em que sentido? No sentido de superar toda ontologia que houve até agora na história da filosofia, digamos assim, colocando esta ontologia num fundamento que é aquele fundamento não interrogado de toda ontologia, que Heidegger vai chamar de a verdade do ser, entendendo o ser como diferença ontológica, né, como outro do ente ou como não ente. Toda ontologia, até agora, interpretou o ser como ser do ente, o ser como entidade do ente, né? Enquanto que ser e tempo quer superar esta impostação da ontologia da tradição, interrogando pelo ser enquanto outro do ente da entidade, enquanto não ente ou não entidade, né? Então, nisso, o ser humano, ou melhor, o Dasein, né? O fundamento do ser humano, desse ser humano, da humanidade desse ser humano, enquanto sendo o lugar em que se dá uma abertura para a irrupção do ser e dos seres, né? Então, o humano, ou melhor, o Dasein, né, ele não entra como tema central de ser e tempo. O tema central de ser e tempo é o próprio ser, interpretado no horizonte da sua temporalidade, da temporalidade do ser, tá? Mas o humano entra apenas na medida em que ele será, digamos assim, interrogado em vista desse questionamento do ser e do seu sentido. Então, esse é o que falamos nos outros momentos, né?
Então, agora, no número 4, ele diz assim: a ontologia fundamental trata do homem enquanto Dasein, né? Enquanto o aí do ser, a abertura para o ser e os seres, né? Portanto, do antropos. E aí ele escreve a palavra antropos em grego, né? E com isso, de antropologia. Pode-se, portanto, tratar a ontologia fundamental como antropologia e perguntar qual antropologia está metida em ser e tempo. Bom, parece que Heidegger está afirmando isso, mas logo em seguida Heidegger vai contestar isso, né? Quando a gente lê Heidegger, tem que tomar muito cuidado, porque ele está afirmando uma coisa que logo em seguida ele vai objetar, vai contradizer esta coisa que ele acabou de afirmar. É um processo, um andamento dialético. Aí ele diz, pode-se fazer uma coisa dessas, né? Isto é, tratar a ontologia fundamental como antropologia. Mas, ao fazê-lo, tudo vira de cabeça para baixo, né? Então, tudo fica de ponta cabeça se eu trato a ontologia fundamental como antropologia. E logo em seguida ele diz, antropologia como a doutrina do homem, né? O ensinamento que fala do homem, daquilo que concerne ao homem. Mas se for demonstrado que o ser homem tem seu fundamento em algo diferente do humano, então a antropologia torna-se a doutrina do antropos, na medida em que ele não é apenas e não é tal. Então, é estranho isso aí que ele está dizendo, né? A ontologia fundamental fala do fundamento do humano, e não do homem, e do que concerne ao homem. E ele diz, e se o fundamento do ser homem não estiver no humano? Isto é, não provir e não consistir do humano, né? Se o ser homem tem em o seu fundamento em outro, que não o humano, né? Aquilo que fundamento, né, como essência, né, como condição de possibilidade intrínseca, né, do ser homem, né? Quer dizer, aquilo que torna o homem homem, o ser humano, não é humano, não é algo humano, porque o que quer que seja humano já pertence ao ser homem, né? Mas aquilo que possibilita ao ser humano não pode ser algo humano, né? Então, a ontologia fundamental, ela, em vez de ser tarefa de construir uma antropologia, ela é, digamos assim, a tarefa de sondar esse fundamento do ser humano, que é outro do que o próprio humano, desse ser humano, né? A gente pode imaginar. Então, é a relação com outro ente que torna o homem, o ser humano, humano? Evidentemente que do ser humano, do humano do ser humano, pertence à relação com os outros entes, a abertura para todo o ente, né? Mas nós veremos que o fundamento desse ser homem, né, não é propriamente uma relação com
um ente ou com o ente, mas com o ser, que não é ente. Aí que está a dificuldade, né? Bom, depois ele anota o seguinte: quanto ao resto, é claro, pode-se objetar qualquer coisa contra obras filosóficas ou poesia. Pode-se examinar a crítica da razão pura de Kant para ver se ela fala de povo e achar que Kant não pensou de fato, efetivamente. Ou Rilke, Elegias de Duino. A experiência da comunidade está faltando. Ou em Ser e Tempo, falta a natureza, a arte. Engraçado esse tipo de anotação dele, né? Alguém poderia dizer, bom, Ser e Tempo está cheio de lacunas, né? Cheio de vazios, cheio de coisas de que Ser e Tempo não fala, né? Sei lá, Ser e Tempo não fala de corpo, por exemplo. Como é possível escrever uma obra que fala do ser homem sem falar de corpo, né? Ou Ser e Tempo fala pouco, sei lá, de outros aspectos do humano, né? Então, Heidegger está dizendo, bom, não tem a pretensão de ser uma antropologia completa, digamos, sistemática e completa dos aspectos, das dimensões do ser homem. Ser e Tempo não tem esta intenção, né? Agora, de qualquer obra de filosofia ou de poesia, a gente pode fazer esse tipo de objeção, de que está faltando alguma coisa, né? De que aquela obra filosófica não fala disso, não fala daquilo, né? E às vezes a gente quer que a obra filosófica fale de coisas que, por exemplo, nos preocupam hoje a nós e que, para aquele pensador, talvez naquele tempo seu, não eram coisas que estavam no seu horizonte epocal, digamos, de preocupação, por exemplo, né? Agora, os exemplos que ele dá são um pouco estranhos, né? Ele diz assim: alguém pode examinar a crítica da razão pura de Kant para ver se Kant fala de povo, né? Como Kant não fala de povo na crítica da razão pura, então Kant que não pensou efetivamente, de fato, né? Aqui, esse termo Volk, povo, né, em aspas, né, aqui remete à questão do nazismo, né, do nacionalsocialismo, né, que tinha um populismo entranhado nele mesmo, né? Isso de faltar, de não estar falando de povo, né, quer dizer, Kant não é um pensador respeitável porque não fala de povo, né, digamos assim, né? Ou aqui ele dá o exemplo de Rilke, né? As Elegias de Duino, que é uma obra poética fundamental, né? Que alguém pode dizer, mas o poeta não fala de comunidade lá, né? Então, falta esse aspecto, né, na poesia dele. Ele, como que se a elegia de Duino se reduzisse a uma espécie de individualismo, intimismo, etc., né? Ou alguém apontar que em Ser e Tempo falta falar da natureza, né? Ou falar da arte, né? Ser e Tempo fala, por exemplo, dos instrumentos, né? Das coisas de uso, dos utensílios, das suas serventias, etc., mas não fala de natureza, né? E nem fala também de arte, né? Então, ele diz, sempre é possível objetar a qualquer obra filosófica ou a qualquer obra poética esse tipo de objeção, de que está faltando alguma coisa, né? Depois ele segue a anotação dizendo assim: a ontologia fundamental não pressupõe uma antropologia, mas o contrário. Ela cria a pressuposição mais original de uma antropologia filosófica.
na medida em que ela levanta a reivindicação de ter a essência mais originária do homem em vista, mesmo que não a faça propriamente uma questão. Então, ele está dizendo, a ontologia fundamental, que é esse questionamento do fundamento do ser homem, em vista do questionamento do sentido do ser, a ontologia tradicional ela não pressupõe uma antropologia. Não é uma teoria sobre o ser homem. Pelo contrário, uma antropologia, uma teoria sistemática ou abrangente sobre o ser homem, uma antropologia filosófica, precisa de uma pressuposição, de algo que é posto por debaixo como sustentação prévia, né, para a antropologia. Então, ele diz assim, a ontologia fundamental cria essa pressuposição, né, essa posição que é posta previamente e por debaixo, para que se possa erigir, né, uma antropologia. Né? Em que medida a ontologia fundamental ela cria pressuposição para uma antropologia filosófica? Na medida em que ela levanta a reivindicação, a ontologia fundamental, de ter a essência mais originária do homem em vista. Né? Ela está de olho, ela está em mira, né? Mirando nessa essência mais originária do homem. Nisso que é o que possibilita ao ser homem, o ser homem. Ao ser humano, o ser humano. Né? Mesmo que não a faça propriamente uma questão. Né? A questão fundamental de ser e tempo é o sentido do ser. A questão sobre o ser homem do ser humano do ser humano, essa questão entra na medida em que ela é importante para questionar o sentido do ser. Na antropologia, ele diz assim, em antropologia, o homem é primeiro e sempre animal. Biologia. Né? Então, ele está dizendo, toda antropologia é, na sua base, biologia. Né? Quer a gente fale de uma antropologia filosófica, quer a gente fale de uma antropologia cultural. Ainda o discurso antropológico, a compreensão antropológica, ela tem como base uma concepção biológica do ser humano. Lembramos, né? No Ocidente, o fio condutor para interpretar o ser homem, o ser humano, foi, ao longo de cerca de 2.500 anos, aquela sentença grega zoon, logon, erron. Isto é, vivente que tem logos, né? Vivente que tem linguagem, né? Que depois foi traduzido para o latim, por parte dos romanos, como animal racionale. Né? O animal que exerce a capacidade da razão. Né? Quando o romano diz animal, ele pensa um vivente senciente, um vivente capaz de sentir. Né? E quando diz racional, aí uma diferença que se instaura entre o ente humano e os demais entes vivos não humanos. Quer dizer, entre o vivente humano e os outros viventes não humanos, né? Os seres vivos não humanos. Que a racionalidade seria essa diferença específica que dá ao ser humano o caráter de ser
essencial e específico dele mesmo, né? Agora, a tradição filosófica, muitas vezes, ela ressaltou, então, o racional do animal racional. Isto é, ressaltou a racionalidade desse animal racional como sendo o elemento determinante dessa essência do ser homem, né? Por outro lado, também na história da filosofia, houve quem, digamos assim, invertesse essa prioridade. A prioridade não cairia no racional e na racionalidade, mas a prioridade cairia no animal e sua animalidade, né? E isso implica também, de certa maneira, no corpo, né? Nos instintos, na sensualidade, sensorialidade desse corpo, etc, etc. Né? Mas seja como for, se a gente acentua e dá o primado à racionalidade, ou se a gente acentua e dá primado à animalidade, ainda é o homem primariamente como animal, né? Então, a gente poderia perguntar, mas Heidegger, em ser e tempo, o homem não é animal? Né? Aí ele diz assim, na ontologia fundamental, este caráter do homem não é negado, isto é, que o homem seja animal. Né? Pelo contrário, apenas a pressuposição é criada para pôr a pergunta sobre a corporeidade do homem, né? Que é outro problema, né? O próprio Sartre disse, poxa, leu Ser e Tempo e Heidegger não falou da corporeidade, né? Não falou do corpo, né? Que antropologia é essa que não fala do corpo, né? Então, Heidegger diz assim, que a ontologia fundamental cria também a pressuposição para que se possa pôr a pergunta sobre a corporeidade do homem, né? O que significa esse ser corpo do ser humano, né? Bem, aqui a palavra corpo é Leiblichkeit, né? Leib é corpo no sentido de corpo vivo, né? Corpo vivente, né? Como corpo do animal, né? A palavra para dizer corpo como uma coisa extensa, né? É outra palavra em alemão, que é a palavra Körper, né? Então, digamos assim, uma mesa é um Körper, mas não é um Leib, né? Uma mesa é um corpo no sentido de uma coisa extensa, né? Mas não é um corpo no sentido de um corpo vivo, um corpo vivente, certo? Corpo humano é um corpo vivente, né? Bem, então esse é o ponto 4 da anotação, né? Eu abro agora para suas perguntas, os seus comentários sobre esse ponto 4. Está tudo claro? Tudo... Mas o que faz ser, não é ser? O que possibilita o ser de um ente, você está dizendo ou afirmando, é ser, é isso? É. Sim, ser, né? Não é ente, né? Mas a gente pode dizer assim, pensar onticamente, digamos assim, né? Como que remeter de volta um ente a outro ente, digamos, entender um ente como causa de outro ente, por exemplo, né? E nesse sentido, se eu entender o fundamentar no sentido de causar onticamente alguma coisa, então o que faz uma coisa ser outra coisa vai ser uma coisa, vai ser um ente, né? Então, nesse sentido, por exemplo, o construtor que ergue uma casa, né?
eu posso entender que o que faz a casa ser casa é o trabalho do construtor, dos operários que trabalharam ali, né? Então, digamos assim, aí eu estou procurando, né, digamos, um fundamento no modo de uma causa ôntica, né? Agora, quando a gente fala de o que faz um ente ser o que ele não é outro ente, mas ser, né? Então, o que faz que, né? O que faz com que, o que possibilita, né? Aí temos uma condição de possibilidade no sentido ontológico, né? Eu acho que é ali que está uma diferença que dificulta para a gente, né? Isto é, cada ente vem a ser o que ele é a partir de uma determinada dinâmica estruturante de uma possibilidade de ser, né? Então, é nesse sentido que é ser, né? Aquilo que possibilita a um ente ser o que ele é, né? A questão que vai ser a cada vez aí essa possibilidade de ser estruturante, digamos assim, né? Digamos assim, o que possibilita uma árvore ser árvore não é árvore, nem é nada que pertence à árvore, né? E nem é simplesmente a relação que ela tem com os outros entes, com a terra, com o sol, né? Não se está negando com isso que, por exemplo, a árvore só é árvore na medida em que ela recebe a seiva da terra, que ela recebe a luz do sol, né? Mas, digamos assim, isso está num plano ôntico, digamos assim, né? No plano do real, né? No plano da realidade que estrutura uma realização de um modo de ser, o discurso é diverso, o discurso vai para outra direção, né? Mais alguma observação? Vamos seguir, então, para a nota 5. Gustavo levantou a mão, pode falar. Desculpa, professor, foi sem querer. Ah, tá bom, tudo bem. Vamos para a nota 5, então. A nota 5 se intitula A Ruim Interpretação de Meu Trabalho como Filosofia da Existência. Então, na nota 4, ele nega. Ser e tempo não é antropologia. Na nota 5, ele vai negar. Ser e tempo não é filosofia da existência. Né? Aí são décadas de interpretação que você vai ver em qualquer manual de história da filosofia, você vai encontrar Heidegger lá entre os filósofos da existência, né? Ou do existencialismo, né? E Heidegger, então, jamais aceitou esse rótulo, né? Filosofia da existência é um título que Karl Jaspers usou, né? E existencialismo é um título que Sartre usou, né? Heidegger não se encontra nem com ser e tempo, não se reconhece nem num rótulo, nem no outro rótulo, né? Então, ele considera isso uma Missdeutung, né? Uma interpretação equivocada, uma interpretação ruim, né? Da sua obra, ou melhor, do seu trabalho, né? Então, ele coloca assim, de existência é que se fala. Mas como? No entanto, precisamente para mostrar que a presença, o Dasein, caracterizado com a ajuda da existência, apenas vige como aquilo que ela é, na medida em que deixa o ser livre e pertence a ele. Né? Então, a gente precisa cuidar, né, de tentar compreender uma obra a partir do conteúdo dela.
a partir daquilo de que a obra fala, né? O conteúdo da obra, ou mesmo o tema da obra, ainda não é o coração da obra, né? Então, porque Ser e Tempo está falando em toda a parte de existência, logo todo mundo conclui que é uma obra de filosofia da existência. Certo? Errado, né? O tema explícito e o conteúdo explícito é apenas a porta, digamos assim, o acesso ao que é o interesse, o núcleo, o cerne, o coração, o essencial da obra, né? E que muitas vezes esse núcleo, esse coração não fica explícito. Muitas vezes ele não é aquilo de que se fala, né? Tudo que se fala para poder dizer algo disso. Mas isso ele mesmo não é dito, ou não é trazido à fala, né? Agora, Heidegger diz assim, mas como? Quer dizer, a questão não é se Ser e Tempo fala de existência. A questão é como Ser e Tempo fala de existência, né? Que relacionamento de pensamento se estabelece com esse conteúdo, com esse tema existência, né? Mais do que isso, até, né? Como se realiza esse relacionamento. Então, voltando a conceitos do jovem Heidegger, da hermenêutica da facticidade, né? O importante não é o sentido do conteúdo, o importante está no sentido de referência para com este conteúdo. E mais ainda, o sentido de realização dessa referência para com este conteúdo, né? Então, quando eu leio uma obra, eu não devo me atentar somente para o de que a obra fala, mas eu devo ficar atento por como se estabelece uma relação ou um relacionamento, uma referência com o conteúdo ou o objeto dessa fala, né? Prestar atenção no relacionamento, né? E mais ainda, mais do que prestar atenção no relacionamento que se estabelece com aquele conteúdo, prestar atenção no modo como se realiza, como se consuma, Vollzug é a palavra que Heidegger usa, como se realiza, como se planifica, como se consuma esse relacionamento, né? Então, Heidegger usa 3 palavras: Gehaltssinn, Bezugssinn e Vollzugssinn. O sentido de conteúdo, o sentido de relacionamento ou de referência e o sentido de realização ou de consumação, né? Quando a gente só lê a obra a partir do conteúdo, abstraindo da referência que se estabelece com esse conteúdo e do modo como se realiza essa referência, então a gente só capta, digamos assim, uma dimensão externa, digamos assim, da obra, né? Não o núcleo, não o cerne da obra, né? Aí ele diz assim: no entanto, precisamente para mostrar que presença Dasein, caracterizado com a ajuda da existência, ele escreve ex tracinho systems, né? Por que que ele escreve
existence, né? Existência, né? Para salientar que aqui a palavra existência não tem o sentido clássico da filosofia tradicional. Existência como oposto à essência, existência como fato de ser de um ente que ocorre aí no mundo, né? Não é nesse sentido que está falando de existência, mas no sentido de um ser extático, né? Um ser fora de si, né? Esse é o sentido de existência aqui, né? Um ser que já é abertura, que já está aberto, que já está fora, aberto para todo outro modo de ser dos seres, né? E que ele insiste nessa abertura, né? Então, para falar do aí do ser, do Dasein, do aí do ser, ele recorre à ajuda dessa existência, que é essa constituição que Heidegger chama de extática e horizontal, né? Quer dizer, que estabelece um estar fora de si, estabelece um horizonte nesse estar fora de si. Então ele diz, no entanto, precisamente para mostrar que presença apenas vige como aquilo que ela é, né? Esse fundamento do ser homem apenas vige como aquilo que ele é, na medida em que deixa o ser livre e pertence a ele. Aqui é um ponto difícil de nós, né? Aqui a palavra ser está escrito com Y, né? Sein na sua forma arcaica da língua alemã, tá? Heidegger recorre a esse expediente, usar a palavra sein com Y em vez de sein com I, para tratar do ser não como a entidade do ente, o fato de ser ou o modo de ser a essência de um ente, né? Mas para tratar do ser como aquilo que não é coisa nenhuma, que não é ente nenhum, né? Por isso chamado, às vezes, de nada, né? O que é outro do ente, por isso Heidegger às vezes chama de diferença ontológica, né? Então, Heidegger diz que a presença apenas vige, ela se essencializa e ela vigora no seu ser, né? Na medida em que ela deixa o ser livre. Freilassen. É estranho isso, né? Quer dizer que o homem tem o poder de não liberar o ser, né? De não libertar o ser. Tem o homem o poder de vedar ao ser, né? Né? Por um lado, o homem pode se trancar em seu ser homem, né? Por outro lado, ele pode também trancar o ser, não deixar o ser emergir e romper com todo o seu vigor, com toda a sua liberdade, né? A gente poderia perguntar assim, o que acontece quando o homem não deixa livre o ser, né? Podemos dizer assim que tudo que é fenece. Tudo que é perde o seu próprio. Não quer dizer que tudo o que é deixe de ser, no sentido de que cesse de ser, pare de ser. E tudo dê em nada, num nada que é a destruição de tudo, a aniquilação de tudo. Não quer dizer isso. Mas, no mais das vezes, quer dizer que tudo continua sendo como se não fosse, né? Digamos assim,
árvores continuam sendo árvores, o céu continua sendo o céu, a terra continua sendo a terra, os seres humanos continuam sendo seres humanos, as coisas de uso continuam sendo coisas de uso, mas continuam sendo sem ser. Quer dizer, elas continuam sendo sem o brilho do ser, sem o viço, o vigor do ser, sem o tinir do ser, né? A gente poderia dizer, quando é que isso acontece? Para o Heidegger, é o que acontece quase sempre. E, sobretudo, nesse momento histórico em que nós somos. Quando o ser se despotencializou, né? Extremamente, né? Digamos assim, quando o ser humano, digamos assim, criou, digamos assim, um mundo de artifícios e artefatos em torno de si, né? E nesse mundo, digamos assim, ele afirma seu fazer, seu poder, seu conhecer, né? Seu agir, seu operar, mas nisso tudo ele não deixa livre o ser. Ele não deixa jorrar a fonte do ser que comunica vigor de ser a tudo que está sendo. Então, tudo fica sendo assim como uma espécie de... quer ver? Isso me lembra algo assim. Sabe quando uma borboleta saiu do casulo? Então, tudo fica sendo como aquele casulo, digamos assim. Entendeu? Agora, ele diz assim, que Dasein, o ser ou aí, né? A presença, na tradução da Márcia, Dasein só vige na medida em que ele deixa o ser livre. Então, a grande tarefa desse ser que nos constitui, é liberar a passagem para o ser e romper, para a fonte do ser e romper. Né? E, nessa mesma medida, ele pertence, o humano, ou melhor, a presença, né? Pertence a ele, ao ser. Né? Então, o fundamento do ser homem está nessa pertença, nesse pertencimento ao ser. No ser humano ter que ser o cuidador do ser, o curador do ser, o pastor do ser, para usar a expressão que Heidegger usa em Carta sobre o Humanismo. Né? Então, esse pertencimento do ser humano à realidade, em vez de ser, eu vou dizer agora realidade, poderíamos também usar a palavra vida, né? São palavras todas que balbuciam, que murmuram para tentar dizer uma coisa que nós não temos nome para ela, né? Então, esse pertencimento do humano à realidade e essa tarefa que o humano tem de responsabilização pela realidade, né? Isso é o que constitui o fundamento do ser homem do homem. Né? Mas, ao dizer isso, Heidegger não está fazendo antropologia. Ele lança uma pressuposição para a antropologia, mas não está fazendo antropologia. Ele está fazendo uma ontologia fundamental. Né? Porque a partir desse pertencimento do humano à realidade, ao sentido do ser, em sua abissalidade, né? É a partir desse relacionamento que ele vai tematizar o sentido do ser. Depois ele completa essa nota 5. Ele diz assim: caso a denominação de uma filosofia tenha algum sentido, então ela deve ser direcionada para aquilo do qual unicamente tudo depende. Aqui, a questão da verdade do ser. E com isso, ele mesmo. Né?
né? O historiador da filosofia, e muitas vezes o intérprete das filosofias, muitas vezes recorrem a um expediente. Aplicar uma etiqueta, usar um rótulo, né? Para uma filosofia, né? Então, ele denomina uma filosofia. Sei lá, né? Idealismo, materialismo, materialismo histórico dialético, idealismo transcendental, ou criticismo, né? Racionalismo, empirismo, e infinitos outros ismos. No balcão da história da filosofia, você pode comprar qualquer ismo que você quiser, né? E consumir. Mas uma denominação de uma filosofia, se tem sentido você denominar uma filosofia disso ou daquilo, então uma denominação deveria ser direcionada para aquilo de que tudo depende, né? Aquilo em que tudo está dependurado, né? Naquilo. Então, se for assim, não deveria chamar Ser e Tempo de filosofia da existência. Porque ali tudo não está dependendo da existência. A própria existência e todas as suas estruturações, os existenciais, está dependendo de quê? Da questão da verdade do ser. Isto é, está dependendo do ser mesmo. Da questão do ser mesmo. Lá em Ser e Tempo, Heidegger não fala de verdade do ser. E nem fala de ser com Y. Né? Embora, para Heidegger, o que Ser e Tempo não fala, mas ele intenciona, é a verdade do ser. Ser e Tempo fala de sentido do ser. Né? Sentido do ser não é uma significação da palavra ser. Né? Sentido do ser é este abismo que libera possibilidades de ser para tudo aquilo que está sendo. Né? Então, a questão de ser e tempo não é a existência, nem é o ser ou aí, mas é a verdade do ser. Aí a palavra verdade, de novo, não tem o sentido de verdade enunciativa, verdade de um enunciado, né? A correção de um enunciado, né? A adequação do enunciado à coisa, não tem esse sentido, né? A verdade tem aí um sentido pré-enunciativo, pré-discursivo até, né? Tem um sentido de revelação ou de desencobrimento, né? Então, a questão é o desencobrimento do ser, né? A revelação do ser. E a questão sendo o desencobrimento do ser, a questão é o ser, ele mesmo. Depois ele diz, existência é a passagem. E a designação só teria um direito se, nisso, a diferença essencial contra Jaspers fosse precisamente enfatizada, em vez de misturar tudo debaixo deste nome. Então, a filosofia, o título, Filosofia da Existência, é um título com o qual foi denominada a filosofia de Karl Jaspers. Né? Karl Jaspers, que era psiquiatra, né? Ele irrompe na filosofia como um pensador, um filósofo que quer pensar a existência.
pensa ainda a existência, em certo sentido, no horizonte da subjetividade, como toda filosofia moderna, né? Então, vai falar das situações limites da existência, etc., etc., né? Agora, ele prefere que, em vez de misturar o seu trabalho com a filosofia da existência de Aspas, ele diria assim, poderia até falar de filosofia da existência, mas se pelo menos se salientasse qual a diferença essencial desse trabalho de ser e tempo com a filosofia da existência de Karl Jaspers, né? Quer dizer, na filosofia da existência de Karl Jaspers, a existência é o escopo de todo o filosofar. Na filosofia de ser e tempo, a existência não é o escopo, não é o destino do filosofar, é a passagem. A filosofia é digamos assim, o que abre passagem para se encaminhar para a questão do sentido do ser. Ou, como ele diz aqui, a questão da verdade do ser. Ou a questão do ser ele mesmo, né? Bom, com isso fecha a nota 5. De novo, quem tem algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Tudo certo? Vou adiante? Vou adiante. Temos mais 17 minutos. 18 minutos, né? Vamos lá. A nota 6. A impossibilidade de confronto com os contemporâneos. E aí ele remete a volume 67. Melhor, volume 94, que se intitula Reflexões, que é famoso Cadernos Negros, né? Um dos volumes dos famosos Cadernos Negros. Aí ele diz, página 351 do volume 94. Aqui entra um problema que entra no assunto do político, né? Ele diz assim, corresponde à pequenez e ao inchaço correspondente da época o fato de que se pretenda pôr o princípio de uma na ideia de resto também ainda envelhecida, por o princípio de uma cultura na ideia de resto também ainda envelhecida, pela reflexão recordadora de mestre de escola do passado e dos fundamentos biológicos, em vez de realmente se aventurar na futuridade e tomar decisões reais. Ou seja, tomar a falta de Deus do bolchevismo, bem como a morte do cristianismo, como os grandes sinais de que realmente e conscientemente entramos na era do abandono do ser. Ou seja, tomar a impiedade do bolchevismo, bem como a morte do cristianismo, como os grandes sinais que realmente e conscientemente entramos na era do abandono do ser. Em vez disso, tudo se move em grande mendacidade. Logo se combate o bolchevismo em nome do cristianismo, logo se quer superar o cristianismo com a ajuda de doutrinas que nunca chegam ao domínio das decisões a serem tomadas. Já que, por exemplo, a raça só pode ser a condição, mas nunca a coisa incondicional e essencial de um povo.
que tá um angu de caroço, né? Como diz o mineiro. Não é isso? Primeiramente, ele está criticando o nazismo, né? Está criticando o nazismo no sentido de que o nazismo ele se baseia num biologismo, né? A concepção de povo que ele tem é de raça, e raça em sentido biológico, né? Não tanto no sentido cultural, né? Então ele diz, discurso do nazismo, ele se prende a essa concepção de cultura baseada na raça, no sangue, no solo, no chão, né? E, com isso, ele não se abre para o futuro. Está preso a uma compreensão do passado ultrapassada, né? E, com isso, não se aventura no futuro, na futuridade, não toma decisões reais. Aí você pergunta, mas que decisões reais seriam essas? Né? Aí ele fala que nós entramos na era do abandono do ser. Né? Ou seja, decisão real seria que realmente, conscientemente, nós tivéssemos isto como claro, que nós entramos na era do abandono do ser. Seinsverlassenheit, uma palavra que é muito marcante no Heidegger depois de CLT, né? O abandono do ser, ela tem a ver com o esquecimento do ser. Para Heidegger, o esquecimento do ser, que vigora na metafísica, ele provém do abandono do ser. Nesse abandono do ser tem uma certa ambiguidade. Pode ser tanto o abandono do homem, né, em relação ao ser, né? Isso de que o homem não libera o ser para ser, digamos assim, né? E tudo fenece, ainda que continuando sendo, né? Ou abandono do ser também pode ter o sentido de que o ser se abandona, no sentido de que o ser abdica de si para deixar ser o primado, a preponderância do ente, mas de um ente sem o seu vigor de ser. Né? Agora, Heidegger associa isso, aqui nesse volume 94 dos Cadernos Negros, ele associa isso com bolchevismo e cristianismo. Né? Então, aqui 3 cosmovisões, 3 ideologias, digamos assim, que estavam em choque naquele momento da sua história, nos anos 30. Né? Quando Heidegger fala de bolchevismo, atenção, Heidegger tem outra compreensão também do marxismo, tá? Do comunismo, que para ele não se reduz a bolchevismo, tá bom? Mas bolchevismo é uma certa fachada, digamos assim, desse um fenômeno muito mais complexo, muito mais desafiador que está em jogo, tá? E ele fala de uma Gottlosigkeit, né? Gottlosigkeit. Gottlosigkeit poderia traduzir por ateísmo, o ateísmo do bolchevismo. Mas Heidegger, ele coloca um hífen na palavra. Então, ele quer ressaltar o sentido da palavra, não a mera atitude de uma cosmovisão ateísta, né? Mas de um ser sem Deus, né? Gottlos, né? É o sentido da palavra grega ateos, né? Paulo
usa a palavra ateos, né? Ateoi, né? Não no sentido de ateus, no sentido de pessoas que não acreditam na existência de Deus, mas no sentido do ser humano estar privado de Deus, né? Está sem Deus, né? Mas, digamos assim, essa estar sem Deus no bolchevismo é uma dimensão do abandono do ser. Mas outra dimensão é o estar morrendo por parte do cristianismo. Isto é, o cristianismo estar perdendo a sua força, o seu vigor essencial, a sua cristidade, né? Em alguns outros textos, Heidegger usa Christheit como diverso de Christentum. É um uso que um teólogo amigo de Nietzsche, chamado Franz Overbeck, usava, que Heidegger retoma. Christentum e Christheit. Cristicidade, ou cristidade e cristianismo. Né? O Kierkegaard falava de cristandade e cristianismo. Né? Para Kierkegaard, a sua crítica, né? Mordaz, intensa, sua briga com o bispo lá da igreja da Dinamarca, né? Que custou tanta energia para ele, né? No fim de sua vida, né? Para ele, digamos assim, a cristandade era uma traição do cristianismo, né? Heidegger não fala de cristandade e cristianismo. Para o Kierkegaard era preciso, então, voltar à essência do cristianismo, digamos assim, né? Recuperar o cristianismo. Mas para recuperar o cristianismo tinha que combater a cristandade, que era a concepção de cristã que a igreja da Dinamarca tinha, né? Essa junção de igreja e Estado, né? E cristianismo como um mero fenômeno cultural, né? E não como experiência da fé propriamente, da existência da fé propriamente dita, né? Então, isso é Kierkegaard, né? Franz Overbeck, já próximo a Nietzsche, né? Já falava dessa questão de que o cristianismo provém da cristidade, mas o cristianismo, ele não, nem sempre, ele é fiel à cristidade, né? Muitas vezes o cristianismo se aliena da cristidade, da sua essência, daquilo que possibilita o seu vigor de ser, né? Então, quando fala de morte, aqui não é que o cristianismo morreu, né? Aqui é que o cristianismo vive, mas vive uma espécie de estado de falência múltipla, digamos assim, né? No estado de estar morrendo, né? Eu tinha um professor que dizia que sempre se fala da morte do cristianismo, e o cristianismo não termina nunca de morrer, né? Já faz séculos que se fala de morte do cristianismo, o cristianismo não termina de morrer, né? Mas, digamos assim, não é que o cristianismo não termina de morrer, não se pode declarar o óbito do cristianismo, né? Mas a questão é que o cristianismo continua vivo, mas sem essa força, esse vigor da cristandade, digamos assim, né? Aí ele fala de novo da impiedade do cristianismo, né? Do bolchevismo, melhor dizer, né? Aqui, agora, a palavra é impiedade. Que é... Eu não estou achando a palavra em alemão aqui. Depois eu acho, né? E aí ele diz assim que tudo se move numa grande mendacidade, numa grande mentira, né? Dissimulação, distorção, digamos assim, na medida em que se combate o bolchevismo em nome do cristianismo, né? O anticomunismo dentro do cristianismo, né?
e logo se quer superar o cristianismo, né, com a ajuda de doutrinas que nunca chegam ao domínio de decisões a serem tomadas. Aí ele já está falando do nazismo, né? O nazismo que quer superar o cristianismo, né? Mas o nazismo, que para ele o grande problema do nazismo, como um exemplo que ele dá, né, é que ele se baseia numa concepção de povo que se reconduz à raça, e a raça interpretada biologicamente, como sangue, né, para usar um termo que os nacionalsocialismos usavam, né? Só que ele diz, isso é uma concepção equivocada de povo, digamos assim, né? Porque, embora raça possa ser algo que diga respeito a um povo, nunca é a coisa incondicional e essencial de um povo, né? Isto é, que para Heidegger, povo é uma categoria, digamos assim, não biológica, né? Povo é uma categoria, digamos assim, espiritual, e não propriamente biológica, né? Agora, teria que indicar o que significa espiritual quando se fala de povo, né? Em alguns textos do Heidegger sobre Hölderlin, ele fala disso. A concepção que Heidegger tem de povo é muito próxima à concepção que Hölderlin tem de povo. Não é a concepção que o nazismo tem de povo, né? Então, essa nota aí, que é um angu de caroço, como eu falei, né? Porque toca em pontos da política, da época, né? Uma certa leitura que nesse Cadernos Negros ele faz, né? Essa nota ele coloca aí, não ainda sabemos por quê, para falar da impossibilidade do confronto com os contemporâneos. Que é a questão, por que Heidegger passou todo o restante de sua vida se confrontando com os filósofos da tradição, né? Por que Heidegger não se confronta com os seus contemporâneos, né? É porque ele foge do debate com seus contemporâneos, né? É uma covardia sua não se debater com os contemporâneos, não se confrontar. A palavra Auseinandersetzung, que eu estou traduzindo por confronto, né? Confrontar, confrontação, quer dizer pôr uma coisa uma fora da outra. É uma palavra fundamental no relacionamento que Heidegger tem com os filósofos da tradição, né? Mas ele coloca entre aspas, né? Porque a palavra também pode ter o sentido de confrontar-se como explicar-se com, né? Por que ele não se explica com os contemporâneos? Por que ele fica se confrontando com os filósofos da tradição, né? Mas a nota 6 não vai dar tempo da gente tratar hoje, né? Temos poucos minutos, mas se alguém quiser colocar alguma pergunta dentro do limite exíguo de tempo que temos, eu posso tentar alguma resposta. Vou tentar perguntar. Oi? Vou tentar formular uma pergunta. Sim. No momento que você estava lendo a nota anterior, em algum momento que ele fala que veja como aquilo quer na medida em que deixa o ser livre pertence a ele. Eu fiquei me perguntando, e aí em algum momento você falou que o Dasein pode não deixar o ser livre. E aí isso ficou um pouco confuso. Porque eu falei, como isso é possível? Minha primeira pergunta. E aí, quando você leu a nota posterior, eu entendi que era um pouco nesse caminho de, sei lá, vou usar uma palavra que não sei se é muito correta, mas meio que distorcer as coisas. Então, né, o cristianismo se afasta da cristandade. É um pouco nesse sentido ou é outra coisa? Ou não sei, ficou um pouco truncado isso para mim. Tem a ver com isso, né? Que para Heidegger, o homem é aquele que tem a responsabilidade pelo sentido de toda a realidade. De certa maneira, ser um ser humano significa ser cuidador e responsável pelo sentido da realidade. Então, esse poder que o ser humano tem não é uma espécie de prepotência,
é uma espécie de tarefa, é uma espécie de incumbência, né? É como se a realidade incumbisse o ser humano de cuidar dela, né? Então, não só é possível, como é o que mais acontece, digamos assim, né? Do homem não deixar o ser livre para ser, né? Então, quando isso acontece, o que acontece? Acontece o que Heidegger diz, né? A desertificação ou a desolação da terra, a derrocada do mundo, o obscurecimento da existência, a fuga dos deuses e a ausência de Deus. Agora, você pergunta, né, se isso é possível. Isso é o que acontece, né? Então, toda a confusão da nossa época e toda a indigência da nossa época, que eu tentei nomear aqui com títulos que Heidegger usa, né? Que a Terra torna-se um deserto. Para o Heidegger, a desertificação física e geográfica da Terra, ecológica da Terra, é apenas o lado mais externo de uma desertificação mais profunda, de que a relação do ser humano com a Terra e com suas fontes de vitalidade se esgotam, né? Então a Terra se desola, fica devastada. Tem um poeta que eu citei agora mesmo, Eliot, né, em outro encontro, né? Ele tem um poema chamado A Terra Devastada, né? É terra desolada, a terra devastada, né? Então, digamos assim, o aspecto ecológico, da crise ecológica, etc., é apenas um aspecto extremo, mas é apenas um aspecto dessa desolação da Terra, né? A derrocada do mundo, quer dizer que mundo não é mundo, mundo é imundo, quer dizer, mundo é inóspito, mundo não deixa habitar, né? Então, o ser humano não habita propriamente o mundo comum em casa, o mundo se torna hostil, o mundo se torna estranho, o mundo se torna inóspito para o próprio ser humano, né? A existência, ela se obscurece, né? Então, a existência não tem a leveza e a claridade do ser nela mesma, né? Então, a existência se torna obscura e grave, pesada, né? Ou, por exemplo, o que se fala de depressão, por exemplo, né? Em termos patológicos, é apenas uma manifestação, uma pandemia de depressão, é apenas uma manifestação ôntica, digamos, desse obscurecimento da existência, né? De nossa época. E assim por diante, né? Isso que ele chama de fuga dos deuses, dos divinos, né? Que o sagrado, né? O sagrado não viceja, não floresce nas regiões da vida humana, né? Mas tudo se dessacraliza, perde seu caráter de mistério, né? E com isso, como não tem mistério, não tem sagrado, também os divinos, os deuses, né, o extraordinário do mistério, as cintilações do mistério de ser, não mais brilham no céu da existência humana, né? E com isso também, não os deuses, mas o Deus, porque Heidegger às vezes faz a diferença entre os deuses e o Deus, também o Deus, digamos assim, se ausenta, né? Então tudo isso é abandono do ser, tudo isso é o ser humano, digamos assim, você vai dizer, mas quer dizer que depende do ser humano agora que tudo isso reverta? Sim e não, né? Depende na medida que o ser humano é responsável por tudo isso, né? Mas ele precisa despertar para essa responsabilidade que ele tem. Não se a gente entender que está no arbítrio do homem fazer o que ele quiser com tudo isso. Não está, né? Não é uma arbitrariedade, um ato voluntarístico do homem, uma decisão, como ele coloca ali, mas num sentido voluntarístico. Não é por aí, né? Então, é o homem voltar-se para essa sua pertença ao ser. Não é simplesmente o homem, a partir de seus planos e projetos e arbítrios, né? Querer mudar o mundo
reverter, revolucionar toda a realidade a partir desse arbítrio. Não, isso vai apenas engrossar o caos, entendeu? A confusão, não é por aí também, né? Classifiquei um pouco mais? Okay. Sim, obrigada. De nada. Bom, eu acho que já deu o nosso horário, já são 7h20, né? A Mary tinha uma pergunta? Pois é, gostei do casulo, mas gostei do casulo, mas o cachorro e a árvore não deixam ser? Estão sendo, né? Mas esse deixar ser é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma incumbência que, para o Heidegger, cabe ao ser homem, né? Os demais entes são, né? O ente humano mas como aquele que tem incumbência de liberar o ser para sempre. Isso é que significa Dasein, isso significa ser o aí, né? Do ser, né? Okay? Podemos aprofundar isso no outro momento também, né? Okay? Vou parar a gravação, então. Professor, me instigou muito essa questão da reflexão recordadora, né? E essa contraposição à cultura, né? Pela reflexão, talvez a gente aprofundar um pouquinho isso, como que né, essa crítica que ele faz aos filósofos do passado, né? E coloca, né, a tradição, no caso, não sei se seria isso, como um contraponto ao que seria futurista, como ele coloca aí. Aqui é uma contraposição ao tradicionalismo e conservadorismo do nacionalsocialismo. Ele está falando dessa... É específico isso, não é uma coisa geral. Não, acho que ele está falando do... E até ele chama de um pouco ingênuo, né? Como se fosse professor de história primária, entendeu? Falando sim. do passado, dos heróis do passado, aquela ideia monumental de uma história, né? Ele está falando disso, né? Tá bom. Né? Uma certa ingenuidade e obtusidade do nacionalsocialismo, né? Ok? Vamos parar, então?